Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus. Pastor Fábio por aqui. Café com graça no ar. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de todas as manhãs. E você é o meu convidado especial e se sinta muito, mas muito bem entre nós nessa jornada do conhecimento e da reflexão bíblica que nós estamos nos submetendo nestes dias. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por você compartilhar, por você dar o like, por você se inscrever nesse canal e fazer com que ele se torne relevante. Eu preciso sempre dar esses avisos porque o nosso interesse é que mais pessoas sejam alcançadas. Nós estamos estudando aqui, não exaustivamente, não versículo por versículo, o livro de Jó, pois a nossa temática dessa semana é o livro de Jó, mas estamos extraindo algumas verdades, estamos extraindo algumas lições durante essa semana do livro de Jó. A escolha foi feita por vocês, todos aqueles que estão no nosso grupo fechado do WhatsApp. Nós colocamos ali algumas opções e o livro de Jó disparadamente foi quem venceu. E nós estamos refletindo algumas profundas verdades que servem para os nossos dias e que bom que você está aqui. Você que está chegando agora, dá uma olhadinha no canal. Lá atrás você vai ter aí pelo menos 2 reflexões acerca do livro de Jó. Essa é a terceira e nós vamos a semana toda desfrutar destas mensagens. Hoje nós vamos nos debruçar no capítulo 19 do livro de Jó, nos versos 14 e 18. Livro de Jó, capítulo de número 19, nós vamos ler os versos 14 a 18. E a temática de hoje, a temática que nós vamos desfrutar é quando os de perto estão longe. Quando os de perto estão longe. Você que conhece um pouco da história de Jó já sabe do que nós vamos abordar. Mas vamos lá, vamos para o texto. Versos de número 14 a 18 do capítulo 19, que nos diz assim: Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam. E levantando-me eu, falam contra mim. Jó sofre neste momento daquilo que nós muitas vezes consideramos a maior dor. É quando as pessoas que vivem conosco, as pessoas que dizem que nos amam, que nos momentos de alegria estão ao nosso redor, nos momentos de banquete estão ao redor da mesa, aqueles que na festa celebram conosco, aqueles que dizem, estamos juntos, estou contigo, pessoas que convivem dentro da nossa intimidade, mas que na hora dos problemas sérios da vida, que nós precisamos, porque todos nós, como seres humanos e seres sociáveis que somos, nós carecemos de companhia, de pessoas. Nós não viveríamos sem pessoas ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis, essas pessoas, muitas vezes, elas não estão. E hoje nós vamos refletir sobre isso. Quando os de perto estão longe. O sofrimento de Jó não foi apenas físico e material, mas também relacional. Ele perdeu não só riquezas, filhos, saúde, mas também o apoio daqueles que deveriam estar do seu lado. Amigos que se aproximaram, estes, ao invés de encorajá-lo, julgaram. A dor da solidão foi tão grande que Jó declarou que até crianças zombavam dele. Esse texto que nós lemos nos lembra de uma verdade que é desconfortável. Na hora da prova, muitos podem virar as costas, mas é nesse desamparo, é nesse momento onde todos que estão perto se tornam longe,
é que aprendemos que existe aquele que nunca nos abandona. Salmos 27, verso 10 diz: ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Hebreus 13, 5 diz: não te deixarei, jamais te desampararei. Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Talvez você está refletindo sobre essa mensagem e Deus vai falar muito com você acerca das vicissitudes da vida e do senso de importância que nós precisamos dar para quem de fato importa. Em primeiro lugar, quando o apoio humano falha, Jó experimentou o abandono de amigos, parentes e até da própria esposa. Entendemos no capítulo de número 19 um profundo lamento e isolamento pelo patriarca Jó, típico das tradições de luto, mas também denuncia claramente a necessidade de nós identificarmos quem de fato são os nossos amigos. Você lembra de José quando ele foi abandonado pelos seus irmãos que venderam ele como escravo, lá em Gênesis 37? Você lembra de 1 Samuel capítulo 18, quando Davi foi rejeitado por Saul, perseguido injustamente, no momento onde Davi era aquele que acudia a Saul nos seus momentos de loucura, de insanidade? Em nossas dores, podemos experimentar a decepção daqueles que amamos, mas isso não significa que Deus nos abandona. Quando todos se afastam, o Senhor se aproxima. Quando todos viram as costas, é diante de Deus que nós nos encontramos. Dentro dessa perspectiva real, onde o apoio humano falha, não significa que todos vão falhar, mas muitos vão virar as costas. Esses momentos têm a capacidade de filtrar quem de fato precisa ficar na sua vida. Esses momentos de dor, esses momentos de necessidade, nós precisamos ver qual é a voz que ecoa, qual é o ombro amigo que se posiciona, qual é o coração que se disponibiliza a estar conosco. É necessário que momentos de dor, de sofrimento, solidão apareça para que você de fato filtre quem precisa ficar e quem precisa sair. E o outro aspecto é para que nós valorizemos quem jamais nos abandonaria. Deus se apresenta nesse momento como aquele que nunca vai nos virar as costas nos momentos mais difíceis. Tem um texto extremamente clássico que nos diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. É o caráter de Deus, a sua bondade e misericórdia, a sua compaixão, o seu amor para com a sua criação. A verdadeira amizade não se conhece na prosperidade, mas nos infortúnios da vida. Com a ideia que precisamos ter de fazer filtros daqueles que de fato estão conosco, nós precisamos também nos posicionar na condição e no senso de valorização, entrega, intimidade, devoção, dedicação àquele que jamais nos abandona, que é o Senhor. Em segundo lugar, quando o silêncio ele pesa muito mais do que palavras. Os amigos de Jó começaram bem, eles se assentaram com ele em silêncio. Você vai ver isso lá no capítulo 2 do livro de Jó. Mas depois, eles preferiram julgar em detrimento de consolar. O silêncio da empatia foi substituído pelas palavras de acusação. Sabe aquela história de que se você não sabe o que falar, é melhor ficar calado? Se você não tem palavras para falar, a melhor condição que lhe reserva é se calar. O nosso problema é que, de novo, nós precisamos ter a consciência e quebrar com esse dilema, esse problema que precisamos ter respostas para tudo. Às vezes as pessoas em luto, em dor, o que elas desejam é a nossa presença e não as nossas palavras. Grave isso. O que mais as pessoas nesse momento querem é um ombro amigo, é uma escuta ativa e interessada.
Sabe aquela coisa que às vezes a gente senta com alguém para conversar e a gente ouve para responder e não ouve para entender? Nesses momentos, essa escuta ela precisa ser ativa, empática, consoladora, confortadora. A escuta de um verdadeiro divã. Eli e Ana, no momento de dor, ela com a sua situação de esterilidade, ela foi julgada pelo sacerdote Eli como embriagada enquanto ela estava com a sua alma angustiada. Ali, na verdade, Ana estava clamando a Deus, se derramando diante de Deus, e ela foi julgada por isso. Quantas vezes nós somos julgados por pessoas por não conhecer os fatos que estão desabrochando na nossa alma? Quantas vezes nós julgamos também por aquilo que vemos e lançamos palavras sem ao menos pensar um pouco o que é que essa pessoa está passando? O cego de nascença foi acusado pelos discípulos de sofrer por causa do pecado, quando na verdade era um cenário para a glória de Deus. Precisamos discernir entre palavras que ferem e que muitas vezes devem ser substituídas por um silêncio que cura. Nem sempre saberemos o que dizer, mas podemos sempre estar presentes sem julgar. Sem julgar. É melhor chorar com alguém em silêncio do que tentar explicar a dor daquilo que você não entende. Precisamos entender que o silêncio, muitas vezes, vai ser a cura necessária para quem está em dor. Faz sentido isso para você? Você já viveu momentos como esse? Eu queria te perguntar agora, você que está aqui, você que está acompanhando esse devocional, você que está escutando essa mensagem, você já foi julgado precipitadamente? Você já foi alguém que foi interpelado, interpretado e lançaram palavras sobre você de coisas que de fato não eram? Por um momento de dor, escreve aqui se você já passou por isso, coloca aqui o seu testemunho, se puder, se possível, porque aquilo que você passou pode ser cura para alguém. Como você venceu, testemunha aqui. Essa ferramenta, gente, do YouTube, isso aqui se torna cura. Enquanto muitos usam isso aqui para outros fins, nós utilizamos como ferramenta de Deus. Quando eu peço para vocês dar o like, não sair sem dar o joinha, colocar seus comentários, é porque isso é ferramenta de cura, de vida, de salvação na vida de alguém. De repente você viveu isso e os seus comentários, o seu resumo, o seu testemunho pode curar alguém. Então é muito importante essa interação que nós temos aqui, tá bom? Em terceiro lugar, vamos aprender quando a solidão revela o coração de Deus. O abandono humano, naquele exato momento, naquele episódio na vida de Jó, abriu espaço para Jó descobrir que sua verdadeira esperança não estava em alianças frágeis, mas em Deus. O clímax disso aparece no famoso versículo: eu sei que o meu Redentor vive. Vai estar lá no versículo 25 do capítulo 19. Você lembra de Elias sozinho na caverna, descobrindo que não estava desamparado, pois Deus se revelou através de uma brisa suave? Eu gosto da interpelação de Deus para Elias quando ele está na caverna, quando o Senhor fala: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Mostrando que Deus estava ali com ele, porque se Deus não estivesse, ou Deus estivesse longe, o Senhor poderia ter dito a Elias: o que está fazendo aí, Elias? Mas o Senhor diz: o que é que você está fazendo aqui? É porque nos momentos de maior dor, e quando nós pensamos que estamos sozinhos, Ele é aquele que não vira as costas. Paulo, em sua defesa, nós vamos encontrar isso em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, ele vai dizer que todos o abandonaram, mas o Senhor permaneceu do seu lado. A solidão, ela pode ser dolorosa, mas também pode ser um lugar de encontro com Deus. Muitas vezes é quando todos se afastam que claramente nós podemos ter a experiência de sentir a Deus como nunca nós sentimos antes.
Você deve conviver ou conhecer alguém que sempre está pedindo oração, sempre está querendo a ajuda de alguém. Crentes que não se fundamentaram na palavra, que não tiveram experiências com Deus e que muitas vezes são dependentes da oração, do cuidado, do discipulado do outro. Nunca se torna autônomo na sua história. Isso aqui eu não estou falando que nós viveremos sozinhos. Estou dizendo que nós não precisamos depender das pessoas, nós precisamos precisar delas. E se dependermos das pessoas, que seja por um momento e não para sempre. Essa ideia de viver uma vida autônoma em Deus faz com que nós tenhamos a consciência de que a maturidade que alcançamos pela intimidade que temos com Deus, ela perpassa por momentos como esse. Deixa eu te dizer, os momentos onde nós mais amadureceremos não serão nos momentos de alegria, serão nos momentos de dores. E neste exato momento nós estamos falando sobre o fator solidão que vai trazer para nós um gatilho. Muitas vezes, e obviamente que aqui eu não vou dizer que todos precisam disto, porque tem muita gente que está rodeado de muitas pessoas, mas reconhece que a pessoa mais próxima e mais íntima que ela precisa ter é o Senhor. Mas tem gente que às vezes precisa de um chacoalhar, de uma circunstância como essa para entender que você precisa se apoiar em Deus. E que esses momentos vai revelar o coração de Deus para você como você nunca teve. Sabe aquela história de quando nós estamos na rua, no meio de algum evento com muito barulho, e você chega em casa e que você tem um silêncio? Às vezes, a solidão é o silêncio necessário para que você possa escutar a Deus como você nunca escutou. Eu vou repetir isso aqui. De repente, a solidão vai ser um ambiente necessário onde Deus vai calar as vozes, os ruídos, os barulhos da existência para que você possa ouvir a Deus como você nunca ouviu. Quem tem a Deus nunca está só, mesmo que todos lhe virem as costas. Em quarto lugar, quando o abandono humano pode apontar para Cristo. Jó é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Tratando de simbologia bíblica, ele é um tipo de Cristo. Assim como ele, Jesus experimentou o abandono dos amigos e até o silêncio do Pai na cruz. Jesus no Getsemane, por exemplo, quando os discípulos dormiam, foi um exemplo clássico de, ao invés de estar com eles, eles os abandonaram quando ele precisava de um suporte espiritual. Mateus 26:40 diz isso. Na cruz, quando clamou, Deus meu, por que me desamparastes? É um sinal muito claro disso, pois o pecado da humanidade estava sobre ele. E ali é uma demonstração do zelo, da figura, do caráter santo e perfeito de Deus que não coaduna com o pecado. Cristo conhece a dor do abandono mais do que qualquer um de nós. Sabe o que isso significa? Que ele se identifica com a nossa dor, com a nossa solidão, porque ele passou por isso. Você sabe perfeitamente que, na verdade, em situações onde a gente quer consolar alguém, a gente chega com palavras prontas, com o dicionário já calculado, e a gente tem a tendência de dizer, eu sei o que você está passando, nós não sabemos. Eu sinto, a fim de ajudar, a gente lança essas palavras, né? Eu sei, eu já passei por isso. E ainda que nós já tivemos a oportunidade de ter passado por isso, a gente nunca vai sentir o que o outro sente. Nós nunca vamos saber o que os outros estão passando, ainda que passemos por situações parecidas. Porém, o fator de termos passado por situações parecidas, não nos dá o direito de saber, mas nos dá a condição de ser empático. Levando para Cristo, isso transpassa essa questão da empatia, porque Jesus ele sofreu a maior dor de todas que um homem pode ter passado, ou que um homem passará. Porque ele teve a dor do pecado da humanidade sobre ele, e a forma da morte também foi uma morte dolorosa. Ele tem condição, como alguém que tem causa própria, para falar conosco e para nos consolar nos momentos difíceis. Cristo foi abandonado para que nunca nos deixasse sozinho. Cristo foi abandonado para que nunca fôssemos deixados sozinhos. Ei, meu irmão, ei, minha irmã,
nos momentos frios, difíceis, nos momentos mais complexos da vida, nunca se esqueça, Jesus estar ao seu lado. Nos momentos onde as pessoas te apunhalam pelas costas, traem você, nos momentos que as pessoas elas revelam o seu caráter, onde as pessoas elas te abandonam, saiba que Jesus nunca te abandona. Eu estou falando para você que de repente está, como muitas pessoas estão, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com a liderança, decepcionadas com a humanidade, decepcionadas com tudo e com todos. Saiba que Jesus nunca te abandonará. É o texto que nós lemos aqui no início da nossa reflexão. Ele é aquele que diz: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. De repente você está ouvindo essa mensagem, você é alguém que está afastado do Evangelho, você que está afastado da igreja, você que está afastado de Deus, ou você é alguém que tem a sua oração, tem sua vida com Deus, mas não quer conta com a igreja, porque você foi muito ferido. Saiba que nem todas as pessoas são ferinas, que nem todas as pessoas são deformadas, nem todas as pessoas são doentes, nem todas as lideranças são irresponsáveis. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que todo mundo é igual. O tamanho de escândalo, o tamanho de descaso, o tamanho de responsabilidade é tão grande que às vezes a ideia, quando nós estamos nesse lugar de dor, de abandono, de sofrimento, onde nós estamos decepcionados, nós somos nublados e somos tomados por um sentimento que não existe em nenhum lugar que vai ser favorável. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, isso é o ecoar da sua alma que está sangrando. E 2, isso é o maior trunfo do inimigo. Fazer com que você acredite que não tem esperança. Fazer com que você acredite que ninguém é mais confiável. Fazer com que você acredite que ninguém mais presta. Fazer com que você acredite que igreja tudo é igual. Ei, a igreja é santa. A igreja é poderosa. A igreja, ela é única. A igreja é a representação divina na terra. A igreja é o corpo de Cristo. É Cristo que fundou a igreja. Mas eu sei que existem homens despreparados, homens com coração deformado, que não foram discipulados, disciplinados, convertidos em Jesus, que fazem da instituição a ideia de uma igreja que não presta. Essa palavra está chegando para você porque o seu tempo, a sua hora, o seu momento de sofrer precisa ter um prazo de validade. E que Jesus, Ele não vai te abandonar, mesmo nesse momento de às vezes estar tão decepcionado. Levanta-te. Ei, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre ti. Deixa eu te falar uma coisa. Não precisa ter pressa. De repente, a dor é tão grande que você não consegue nem se levantar para procurar um lugar para congregar. Ei, ainda que você esteja prostrado, dobre o seu joelho e aqueça o seu coração em Deus. Entregue o seu coração ao Senhor. Não deixe que a frieza tome conta do seu coração, mesmo nesse momento de dor. Se volte para Jesus. Ore, jejue, consagre, mesmo em casa, neste momento. Porque essa sua atitude de reconhecer a soberania de Jesus sobre a sua vida, de reconhecer o trabalho da cruz que Ele fez por você. Não foram as pessoas que te decepcionaram, que te magoaram, que te apunhalaram, que morreu por você. Foi Jesus. A sua fidelidade tem que ser a Jesus. E a sua fidelidade, amor, dedicação e reconhecimento a Jesus vai fazer com que Ele te mostre um lugar saudável. Que Ele te apresente pessoas para cuidar da sua alma, para cuidar de você, da sua família. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, que é o desejo de fazer a vontade dEle. Em último lugar, quando a esperança ela ressurge na vida de Jó. Por quê? Porque assim como a dor vem, a angústia vem, a decepção, o virar de costas vem, também vem a esperança. Apesar do abandono, Jó não se entregou ao desespero absoluto. Do meio das cinzas, proclamou a esperança, dizendo que o Redentor dele vivia. Raabe, ela foi rejeitada como prostituta, mas alcançada pela graça de Deus e incorporada ao povo de Deus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes,
Foi restaurado pelo amor do Mestre, porque Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando todos viram as costas, há um Redentor vivo que não nos abandona. Ele é a nossa maior esperança e Ele tem poder para transformar a nossa cinza em testemunho. Aprenda, entenda, perceba e se permita a se aprofundar em meio à sua dor em Deus e acreditar que, além de aprender com as pessoas íntegras, honestas, homens e mulheres de Deus, o que fazer, as nossas dores nos ensinam o que não fazer, o que não replicar. A nossa esperança não repousa na fidelidade dos homens, mas na fidelidade imutável de Deus. Concluo, levando vocês a refletir a ideia nesse texto do capítulo que nós lemos de Jó, tendo como tema quando os de perto estão longe. Nós refletimos aqui sobre quando o apoio humano falha, o que faremos? Quando o silêncio ele vale mais do que palavras. Nós refletimos aqui quando a solidão ela revela o coração de Deus, a necessidade desse momento para nós estarmos próximos e conhecer mais o Senhor. Quando o abandono, ele aponta para Cristo. E também nós acabamos de refletir e entender que a nossa maior esperança, ela pode ressurgir do pó das cinzas. Jó nos ensina que a dor do abandono humano pode ser uma das maiores feridas da alma, sim. Porém, é nesse espaço vazio que Deus se revela como amigo fiel e redentor eterno. Quando todos viram as costas, ele permanece ao nosso lado. Por isso, em vez de desesperar, aprendamos como Jó a levantar os olhos e declarar: eu sei que o meu Redentor vive, que ele se levantará sobre a terra. Deixa eu orar por você. Pai, a palavra é tua, o poder é teu, o Espírito é que faz a obra. Eu sou um mero instrumento e te peço que o Senhor toque no coração abandonado, dolorido, magoado, distanciado neste momento. Que a tua palavra ela seja a cura necessária, que teu Espírito faça aquilo que lhe compete. Eu creio que a tua palavra ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Espírito Santo, visita este homem, esta mulher agora. Que a tua graça acolha, abrace, manifeste, tira as escamas dos olhos, tira a insensibilidade e traz o bálsamo sobre esta dor. Porque nós cremos no poder da tua palavra, Senhor, para trazer cura e revelar a tua força em meio à fraqueza. Abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Essa mensagem te edificou? Essa mensagem te alcançou? Coloca aqui nos comentários, por favor. O que essa palavra representa para você? Como é que você poderia resumir essa live, esse devocional hoje? Como é que você diria? Resume uma palavra em uma frase, mas não deixe de comentar, não deixe de curtir, de compartilhar. Certamente você pode conhecer alguém que está afastado, está desviado, está abandonado, está se achando abandonado, está com o coração dolorido, esfaqueado, apunhalado. Manda essa live para ela e pede para ela assistir. Deus nos levantou essa manhã para ser ponte na vida de alguém. Compartilhe ao máximo que você puder essa mensagem. Deus ele vai falar muito ao coração de alguém e você vai ser instrumento para isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos aqui no Devocional Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Forte abraço e até.